Me perguntaram e eu vou responder. Jesus ainda cura na graça? Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e estamos mais uma vez aí com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha, abençoados. Eu tenho visto que as mensagens deste canal, desses últimos dias aí, têm mexido com muita gente, conforme eu tenho falado, né? Tem tirado o piano das costas que durante muitos anos o sistema religioso colocou em nossas vidas, não é mesmo, abençoado? Deixa eu desligar aqui meu telefone para que não atrapalhe. Realmente os abençoados aí têm se interessado bastante por essas mensagens e hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre milagres, vamos falar sobre cura e falar sobre isso é muito bom. Então se prepare aí para o que você vai ouvir. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo, abençoado. Não perca tempo, porque você pode perder a gente de vista. É só você se inscrever aí embaixo, já deixa o seu like, se você já acompanha as nossas mensagens, já chega deixando o seu like e comentem à vontade, comentem, abençoados, podem comentar, porque esses vídeos eles são feitos na dúvida dos abençoados. Às vezes o abençoado tem algumas dúvidas e quer colocar, às vezes tem um assunto ainda que parece que ainda não está muito claro em graça. Faça isso, escreva nos comentários aí qual é a sua dúvida, igual fez hoje, né? Uma abençoada aí que inclusive eu quero até pedir perdão a essa abençoada, né, que ela colocou essa pergunta hoje, e eu prometo que daqui por diante todos os abençoados que perguntarem eu vou estar trazendo o seu nome e colocando aqui, claro, se os abençoados me permitirem. Se não me permitirem, podem colocar as dúvidas, só fala assim: André, não coloca meu nome não, que aí eu não coloco, te deixo aí preservado, tá bom? Então, abençoado, já fizemos a nossa parte, já curtimos, já compartilhamos, já nos inscrevemos e agora vamos à mensagem. Vamos falar de milagres. E hoje, amados, quem não precisa de um milagre? Eu, por exemplo, sempre imagino alguma coisa muito fenomenal acontecendo todos os dias da minha vida. Eu quero que todos os dias haja um milagre fenomenal. Mas eu acho que eu não estou sozinho nesse universo, né, que anseia por um milagre. Todos hoje, na verdade, querem um milagre. Então, essa abençoada, ela me perguntou nos comentários se Jesus ainda cura nos dias de hoje. Conforme eu falei, né, abençoados? Me perdoe, eu não tenho o nome dela aqui, mas na próxima aí com certeza eu vou colocar. Então, amados, agora no início eu falei o quê? Sobre milagres. E claro que a cura também é considerada um milagre, não é verdade? As curas de Jesus de Nazaré foi o que popularizou o seu ministério. Naqueles dias de Jesus, né, quando Jesus estava na lei, e hoje muitas igrejas, ou 99% das igrejas que compõem o sistema religioso basearam suas doutrinas nas curas e milagres de Jesus. Amados, é claro, existiu o lado bom das curas e milagres de Jesus. Porém, houve também um outro lado. E esse lado não é muito pregado pelas igrejas, né? Jesus começou o quê? Quando Jesus começou a curar, quando Jesus começou a fazer milagres, Jesus começou a chamar a atenção dos donos do sistema religioso naqueles dias, ou seja, os judeus. E quando isso acontece, né, se levanta contra o ministério de Jesus de Nazaré, né, quando isso aconteceu, provocou a inveja dos líderes religiosos, porque a massa, né, o povo, começou o quê? A ouvir as pregações de Jesus. E por outro lado, criou um círculo vicioso entre aqueles que ouviam Jesus, né? Eles ouviam Jesus não pelas mensagens de Jesus, mas por aquilo que Jesus podia lhes dar em relação às coisas deste mundo. Não parece um pouquinho com o sistema religioso? Não é verdade, abençoado? Parece muito com o sistema religioso, né? E aí também inclui os milagres. Tanto que depois de Jesus ter feito o famoso milagre
da multiplicação de pães e peixes, o povo, depois de ter saciado a sua fome, né, quando Jesus juntou aquele povo todo, não Jesus, né, mas o povo que seguia Jesus, pelos milagres, né, juntou e não havia comida para todo mundo. Jesus, o que fez Jesus? Multiplicou pães e peixes. Mas, ao acordarem, aquele povo não encontrou Jesus. Jesus já tinha saído. Então, o que o povo fez? Começou a procurar Jesus de Nazaré. Sendo que eles não procuraram Jesus pelo que ele falava, e sim pelo que ele poderia fazer novamente pelo povo. E aí, nesse mesmo episódio, que está registrado em Mateus e Marcos, também João, eu vou ler em João. Vamos lá abrir aí, abençoados. João capítulo 6, versículo 26, que diz: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Olha só. Então, aí Jesus surpreende e diz, né? Vocês querem pão, né? Quando mais se os abençoados procurarem mesmo nessa passagem de João, mais abaixo, vocês vão ver que Jesus falou assim, ó, vocês querem pão? Coma da minha carne. Ah, vocês querem beber? Bebam do meu sangue. Amados, é claro que Jesus aqui não estava falando de canibalismo. Jesus estava dizendo que os milagres viraram fermento dos fariseus. O que, André? É isso mesmo. Os milagres da época de Jesus se tornou um empecilho para o próprio ministério de Jesus. Viraram fermento dos fariseus. E quando a gente fala fermento, né, é uma expressão muito usada por nós em graça para se referir às doutrinas do sistema religioso, que são doutrinas com fermento, e inclui também aí essa questão de milagres. Agora, lá em Marcos, capítulo 8, depois vocês leiam, por favor, tá bom, abençoados? Fala dessa mesma passagem do milagre de Jesus dos pães e peixes, sendo que, por causa desse milagre, os judeus começaram a perseguir Jesus, conforme eu falei, e pediram a Jesus, inclusive, para fazer um sinal no céu. E veja o que Jesus respondeu lá em Marcos, capítulo 8, versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, é a mesma coisa se Jesus fizesse assim, né? Os sacerdotes lá, os fariseus pedindo a Jesus um sinal no céu, e Jesus assim, né? Suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado um sinal algum. E por que Jesus falou isso, queridos? Reflete um pouquinho por que Jesus falou isso. Porque estas coisas que são para a carne, os milagres são para a carne, acaba virando o quê? Uma feitiçaria. O que, André? Virando uma feitiçaria? É isso mesmo, irmão. E é nessa feitiçaria para a carne que se baseia o sistema religioso. Para o quê? Para prender as pessoas. Eles usam esse discurso. Vejam os seus cultos, cultos da vitória, cultos do milagre, cultos da cura, cultos de libertação. Isso virou uma feitiçaria e por causa destas coisas distorceram todo o ministério de Jesus de Nazaré, tanto naqueles dias como hoje. Porque o povo não entendeu que a mensagem de Jesus de Nazaré, tá, pessoal? Estamos tratando do ministério em carne de Jesus de Nazaré, era para se desapegar destas coisas, das coisas deste mundo. Então Jesus veio com um discurso para desagarrar das coisas deste mundo. Porém, em muitos momentos, se via ali numa situação em que ele fazia os milagres. E esse discurso de Jesus foi um dos discursos mais fortes que ele teve enquanto esteve aqui. Foi quando ele falou assim, por exemplo, que aquele que não abandonar a sua família não é digno dele. Olha que discurso Jesus falou. Quem não abandonar minha família não é digno de mim. É isso que Jesus falava. E veja o que ele disse aos seus discípulos, ainda nessa passagem de pães e peixes, tá? Que não entenderam nada e continuaram sem entender. Os discípulos de Jesus de Nazaré, aqui, se você observar bem, eles ficaram perdidos. Então, nessa mesma passagem, o milagre de pães e peixes, os discípulos preocupados com a comida, que eles esqueceram lá, quando Jesus multiplicou o pão,
né? Esqueceram de trazer os pães que sobrou dos milagres. Aí Jesus os adverte severamente e maravilhosamente. E eles arrazoavam ou discutiam entre si, falando sobre os discípulos, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais ou por que brigais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter de trazido pão? Não compreendes ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Jesus falava assim: olha, vocês estão preocupados lá com aquilo que eu fiz, vocês não viram o quanto eu fiz ali? Levantamos cestos e cestos e o pessoal ficou saciado. E aí Jesus revela no verso 11 o que era o milagre. E vamos ler. E diz: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis de quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Queridos, através deste milagre que Jesus fez, eles começaram a perseguir Jesus de Nazaré, que mais tarde culminou na sua morte. Agora, uma pergunta: por que eles mataram um homem que só fez milagres e curas? Fica para você pensar aí. Amados, estas coisas são perecíveis, pois os mesmos que comeram os pães e peixes, os mesmos que foram curados quando Jesus fazia ali aqueles atos de cura, os mesmos que andavam com Jesus de Nazaré, que disse que dariam a sua vida por Jesus, foram os mesmos que naquela praça pediram para soltar Barrabás. Foi o mesmo Pedro que disse que daria a sua vida e ele mais tarde nega Jesus. Judas, o que traiu. E o que é isso, amados? Feitiçaria que ocultou o verdadeiro ministério de Jesus de Nazaré. E sem contar que aqui, nessa altura do campeonato, ou nessa altura da linha do tempo que eles estavam, o juízo estava por vir sobre o mundo, sobre Israel. André, então você está dizendo que os milagres são obras da carne? Amados, não são obras da carne, é obras para a sua carne. Essa é a diferença. E milagres e curas não é bom, André? Se você me perguntava assim: André, milagres e curas não é bom? Claro que é. Inclusive, no começo dessa mensagem, o que eu disse? Eu espero um milagre todos os dias na minha vida. Amados, eu tenho situações difíceis iguais a você. E na verdade, na carne, atenção, eu sempre terei, e não sou diferente de você. Na carne, hoje me dói a perna direita. E hoje sou curado dessa perna direita. Mas amanhã vai ser a minha perna esquerda que vai doer. E claro que vou querer a cura. Só que hoje, cura, amanhã dói a outra. Hoje estraga, essa mesma que estragou e consertou, amanhã uma outra parte vai doer. Foi por isso que Jesus de Nazaré disse isso aqui, em João, capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amados, se nós pararmos um pouco e formos refletir sobre isso aqui, se nós pararmos aqui um pouquinho para nós refletir sobre isso aqui, o que Jesus estava dizendo ali? Jesus já estava apontando para o ministério do Espírito. Porque no ministério do Espírito seria isso aqui, olha. Efésios capítulo 4, versículo 22. O mesmo Jesus que falou lá em João é o mesmo Jesus agora que está usando Paulo a escrever isso aqui, olha. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Amados, então Cristo, com o Cristo ressuscitado agora, com autoridade nos diz essa pérola.
No mundo tereis aflições. Ou seja, a dor não vai parar. A doença que hoje é curada, amanhã vem em outra forma. Isso é a aflição desse mundo. E como Jesus de Nazaré venceu o mundo, porque também ele sofreu as aflições em sua carne, igual a qualquer mortal nesse mundo, mas como ele venceu o mundo? Tá aí Paulo falando, né? Usando a Paulo. Despindo-se do velho homem. Olha aí, abençoados, nós temos trazido aqui nesse canal, né, várias mensagens em que nós estamos falando sobre isso. Então Jesus despiu-se do velho homem. E ele nos fala, porque o velho homem está viciado nos desejos enganosos. Amados, e Jesus também passou por tudo que nós passamos. E Jesus aprendeu a obediência através da sua carne, das coisas desta carne. Agora no versículo 23 e 24, Paulo diz, ou Cristo, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Olha aí, abençoado, você foi criado, o novo homem, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E o que é a verdade? O mundo espiritual. E o que é a mentira? O mundo da carne. Amados, veja o que Cristo ressuscitado está nos dizendo. Temos que nos renovar no modo de pensar. Por isso que Jesus de Nazaré disse que aquele que não abandonar as coisas desta vida, como família, como milagre, como as curas, como tudo o que nos traz benefício nesta vida, e nós não renovarmos, não adianta. Agora, renovar, amados, não é abandonar a família. Não é dizer que milagre e cura não é bom, porque é bom. Porém, não é ter os olhos fixos nestas coisas. Aí está o ministério hoje, o ministério do Espírito, o ministério do Reino. Amados, é renovar a mente para se viver o evangelho hoje que nós pregamos, o evangelho do Reino, tem que renovar a mente. Eu já falei em vários outros vídeos aqui desse canal como se renova a mente. Então a verdade é que neste mundo e para este mundo, o milagre, o sobrenatural, passa a ser o quê? Uma prisão para a carne em relação às coisas do espírito. Porque o evangelho que nós pregamos não tem preeminência nesse mundo. É uma palavra de um outro mundo, porque as pessoas hoje, elas não conseguem ouvir-nos, porque elas estão enfeitiçadas pelas coisas dessa carne, inclusive milagres e curas. Veja nas igrejas católicas, tem santo para tudo que até é cura lá. Veja na igreja chamada evangélica, tem os cultos da vitória, os cultos da bênção, tem os cultos da cura. Veja no espiritismo mesmo, não é verdade? O que você vai fazer? Ou o que os abençoados aí fazem no espiritismo? Eles vão ver aqueles que morreram. Está aí. Assim está a religião em todos os sentidos. Veja o mundo, amados, está governado por esse poder da carne. E nós fomos chamados para viver acima disso, para ver acima disso, para experimentar acima disso. Porque Jesus em seus dias de carne passou afrontas e ele ignorou todas elas, porque ele usou a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tá aí. E olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando a carne, e assentou-se à destra do trono de Deus. E quando olhamos para o mundo espiritual, meus irmãos, enxergamos que tudo está perfeito. Enxergamos que andamos em perfeita vitória. Nós sabemos, isso é fato, a carne vai oscilar, a carne vai cair, a carne tem debilidades, a carne vai fraquejar, e essas debilidades nunca sairá. Então não devemos pôr os olhos nas coisas deste mundo, não podemos pôr os olhos nos milagres, nas curas, por exemplo, porque podemos ficar retidos neste poderoso véu.
Porém, nada nos impede de desejar a cura, ou de ter a resolução, de ter os problemas resolvidos nesta vida. Mas para Deus tudo é possível, amados. Então a resposta é: os milagres de curas e outros bens continuam acontecendo em graça? Sim, continuam. Porém, os nossos olhos não estão parados no fermento da carne. E isso só conseguiremos se desvencilhar destas coisas, porque dói na carne, se renovarmos a nossa mente. Não façam o que muitos hoje andam pregando por aí, e mesmo em graça. E basta uma vez por semana, irmão, esse negócio de ficar ouvindo a mensagem todo dia, isso aí eles falam que é religião. Olha só que absurdo que chegou hoje. Hoje, discursos em graça falando disso. Basta ouvir uma semana só, de vez em quando. Amados, a renovação vem quando você ouve a mensagem clara, que não vem deste mundo, e sim do Espírito. Outro dia mesmo teve um abençoado, né? Que eu tinha assim muita estima com ele, a gente conversava muito. Ele colocou no WhatsApp, acho que foi com raiva, né? Ele falou assim: você tá colocando muitos vídeos. Que é isso? Tá concorrendo com alguém? Assim mesmo. Ele escreveu isso com raiva. Ou seja, hoje tem muita gente em graça que ainda conserva um fermento, a religiosidade dentro de si. Ou seja, saíram do sistema, mas o sistema ainda não saiu de dentro dessas pessoas. Nós temos que ficar atentos, porque tem muito burburinho hoje aí. E ficarmos ligados nas palavras do Espírito, para que possamos ser sempre renovados de ideias iguais a esta, ou de milagres. Amados, eu recebo um milagre em sua vida. Você recebe? Recebe, abençoado. Diga aí, meu querido. Eu sou curado. Diga, eu sou próspero. Eu ando em perfeita vitória. E tudo contribui para o meu bem. Diga isso aí, amados. Você sabe o que acontece quando você abre a tua boca e fala isso aí? O milagre já aconteceu. Porque a sua mente racional, ativada pela mente de Cristo, tocou o trono do Altíssimo, que é viver por fé. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é viver por fé. Então, amados, eu espero ter sido claro nessa mensagem, que nós não devemos andar por aí atrás de milagres. Por quê? Porque hoje realmente queremos que a dor passe, queremos que as situações desta vida sejam resolvidas, ou seja, queremos milagres, mas nós não devemos ficar com os olhos fitos ou fixos nos milagres, porque os milagres pertencem a essa carne. E assim está o sistema religioso, que aprisionou as pessoas nessa teia, e elas não conseguem ter clareza daquilo que falamos por causa destas coisas. Eu vou ficando por aqui. Se você não entendeu essa mensagem, por favor, assista de novo, e de novo, e de novo. Eu recebo que você vai entender. Graça e paz aí.